Com muita alegria, estamos nesse momento iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje, dia 2 de dezembro do ano de 2014. É com muita alegria, muita honra que nós estamos aqui com vocês para mais esse momento em que nós nos reunimos para estudar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, buscando nas obras de Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, aquela chave que possa nos auxiliar a abrir o entendimento, nos aproximando cada vez mais da doutrina codificada por Allan Kardec. Nesse momento, eu agradeço a todos que estão presentes na sala estudando Espiritismo. Gostaria de agradecer aos ouvintes que favorecem essa audiência, que tem nos deixado tão felizes através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, como também toda a rede Amigo Espírita, que nesse momento nos reunimos em torno do mesmo ideal. Eu peço vocês a permissão para convidar a todos que nesse momento possamos fazer a oração que marca o início da nossa trajetória da noite. Vamos fechar as portas para o mundo externo, mergulhando dentro de nós mesmos, para dizer: Deus nosso Pai, Jesus, Mestre querido, mais uma vez nos reunimos em torno do Evangelho Luz. Suplicamos as bênçãos do aceitar, o dom do discernir. Que o mundo espiritual que nesse momento se organiza para semear as verdades consoladoras da doutrina e do Evangelho possam entrar na nossa residência espiritual. Que eles possam visitar cada lar que aqui se vincula. Que possamos todos abrir o nosso coração para receber essas bênçãos, nos fazendo meninos, crianças em Cristo, para que possamos, sensibilizados com a verdade que há de nos visitar, termos os recursos para trabalharmos em prol da nossa melhoria, da nossa transformação espiritual. Nesse momento também, nós pedimos, Senhor Jesus, que abençoe os nossos familiares, a todos que passam por dificuldades, estando eles próximos ou distantes do nosso coração, mas especialmente as nossas famílias, para que todos encontrem forças, inspiração, para que efetivamente consigamos estabelecer um regime de fraternidade, de solidariedade e de tolerância. E assim, rogamos que os benfeitores, a partir de agora, possam conduzir, possam estabelecer harmonia, que eles possam engrandecer esse projeto de divulgar a doutrina espírita para que a vivência do Evangelho se faça em nós, por nós e para nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, com muita alegria, estamos aqui para trabalharmos mais uma noite estudando o amor
e a sabedoria desse Espírito que representa com tanta dignidade, com tanta lealdade, a missão que foi conferida para ele. Falamos de Emmanuel e toda a sua equipe, de um número incontável de trabalhadores que lidam nas casas espíritas no Brasil e em todos os recantos do nosso planeta Terra. Queridos amigos, na última semana nós tivemos um compromisso que fomos atender doutrinariamente na cidade de Sabará com os nossos amigos da Casa do Caminho, e o Arnaldo nos substituiu e eu tive notícia que o estudo foi muito profícuo. A gente agradece ao nosso querido Arnaldo pela sua valiosa contribuição, sabendo que todos vocês ficaram extremamente contentes, porque ele, além de ser um bom trabalhador de conteúdo doutrinário, de seriedade com o trabalho, ele também é um amigo especial que tem todo o seu carisma, contagia a todos, estimulando para que a gente fortaleça cada vez mais a nossa família, que a gente chama de Estudando o Espiritismo, por conta do nome da nossa sala. Bom, gente, nós vamos dar um salto na história. Trabalhamos há 15 dias atrás um apanhado do livro Há 2000 Anos. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo para que a gente possa todos adentrar nas catacumbas da fé, aonde os cristãos se reuniam para escutar as pregações do Evangelho, junto com os discípulos e tantos que representavam Jesus, contando suas histórias e falando das verdades do reino dos céus. Nós gostaríamos de pedir vocês permissão, porque a gente, antes de entrar nessa história, a gente gostaria de relembrar um momento muito especial. Muito especial. Porque nós vamos estar trabalhando o capítulo 5 dessa segunda parte da obra. Mas, antes de iniciar o capítulo 5, tem um momento registrado por Emmanuel que é de um valor extraordinário. Foi aquele instante em que nós vamos nos deparar com Lívia, a esposa do senador Lentulus. Ela estava tendo alguns pressentimentos. Era a antevéspera das grandes festividades que iriam marcar a premiação do senador, seu marido, pelos serviços prestados ao Império Romano. Enquanto, afirma Emmanuel, o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, sua atenção espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher, que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava, em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira, de suas lembranças mais queridas.
Públio chorava comovido, ouvindo-lhe as notas argentinas que se abafavam no ambiente restrito do quarto. Como se Lívia estivesse cantando para si própria, adormentando o coração humilde e desprezado, para encher de consolo as tristes horas e desertas da noite. Era a mesma do esposo, que lhe escapava dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse o lamento doloroso de rouxinol apunhalado. Ela cantava, e passava pela mente dos dois os tempos primaveris, a juventude, quando se conheceram e quando começaram a estabelecer os laços, retornando os dois para um consórcio bendito, que iria marcar profundamente aquela encarnação deles, dos seus familiares, mas principalmente a do marido, porque ela reencarnara para auxiliá-lo, para que ele pudesse redirecionar-se, para que ele pudesse rever os conceitos e trabalhar em novas bases, numa nova proposta de vida. Mas a vida foi cruel. Pelas escolhas, o preço foi alto. E essa noite marcava a despedida deles. Após o movimento da crucificação de Jesus, em que a trama invadira a família, esta noite configurava o 25º ano de distância. Embora moravam no mesmo lar, quase não se falavam. A filha Flávia foi arrancada dos braços da mãe. Mas o tempo passou e Jesus permanecera no coração de Lívia durante os 25 anos. Porque lá atrás ele tinha dito, no dia do Calvário, que era necessário testemunhar a fé, por amor ao Evangelho. E ela sempre se arrimou nesses predicados. E por isso, ao longo dos 25 anos, ela trabalhou diuturnamente para perdoar, para abençoar a alma de sua alma. Sim. E ele, dentro desse próprio contexto, já havia se modificado. E ele preparava para que nos dias posteriores ele iria pedir perdão para ela. Iria depositar o prêmio que iria receber da corte imperial por uma vida dedicada a César. Ele iria colocar nos pés da sua musa. Então, esse instante, nós não poderíamos ter passado por ele. E com as lágrimas nos olhos, o coração cheio de emoção,
Ele, o senador Lentulus, ouve então dos lábios naquele instante a voz que tinha tonalidade estranha e maravilhosa, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse o lamento doloroso de Rouxinol apunhalado. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, ter-se-me-á felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus. Daí a minutos, a voz harmoniosa calava, como se fora obrigada a um divino estacato. O senador retirou-se, então, com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Sim, Lívia, de hoje a 2 dias, hei de provar-te que foste sempre a luz de minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei entonar no teu coração o perfume do meu arrependimento. Já penetrando o aposento de Lívia, vamos encontrá-la genuflexa. Depois de haver deposto sobre o móvel predileto a lira das suas recordações, ajoelha-se, como sempre, diante da cruz de Simeão, que nesse dia mostrava a seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. No curso de suas preces, ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no imo da sua consciência. Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual, regozija-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua ventura eterna e imorredoura. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da sua gloriosa entrada no seu reino. Ela ficou alegre e surpresa, mas cheia de confiança e fé na providência divina, e guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas.
Agora vocês compreendem por que nós trouxemos esse momento. Porque ele marca de uma forma extraordinária o coração destes seres e toca-nos no que remonta à nossa realidade, como expectantes de um drama, mas também coadjuvantes, protagonistas das mais ricas histórias que estão sendo grafadas no livro da nossa vida. Eu confesso que nesse momento fico imaginando com muita emoção como deve ter sido desafiador para Emmanuel escrever, colocar no papel esse trecho da história, confessando para todos nós esse momento íntimo da sua trajetória, como aquele lado humano que todos nós precisamos de cuidar, de valorizar, porque existem instantes da nossa vida que podem definir séculos de ventura, milênios de dificuldades. Querido amigo, nesse momento estava ali configurada a partida de Lívia. Embora ele, na ilusão de se redimir naquele contexto de reencarnação, ela já estava altamente preparada para deixar os liames terrenos, com um amor dinamizado em bases extraordinárias, que nós estamos ainda longe de compreender, porque o nosso sentimento ainda nos vincula tanto às paixões, às emoções que encarceram, que obliteram, que enceguece, e nós vamos caminhando de uma forma egóica ou presunçosa. Lívia não. Lívia ficou 25 anos, bodas de prata, renunciando em nome de um amor, em nome de um amor que se expande no tempo e no espaço. A noite passou, imaginamos os sonhos, as expectativas, mas no dia imediato da cena que Emmanuel acaba de descrever, o livro coloca juntas duas amigas, que longe de serem a senhora e a serva, eram as duas amigas que dialogavam, esperançosas por um acontecimento que adviria naquela noite que se aproximava. A voz de João de Cleófas, o cristão que vinha de Antioquia para conversar, para falar nas catacumbas, lugar onde que os cristãos se reuniam, para trazer a esperança, a mensagem do Evangelho. Ele que viajava desde a Síria distante, se apresenta para os cristãos com um halo de doçura que lhe aureolava a singular individualidade.
As duas amigas então se preparam e à noite, por volta das 19 horas, adentram nas catacumbas, naquele lugar que, como um cemitério, abrigava os cristãos que se reuniam silenciosos, mas que buscavam ali esperança, o consolo, o esclarecimento da nova fé, para amenizar as suas dores dentro de um cenário de uma vida extremamente difícil. Vamos nos deparar com os cristãos empolgados por aquela palavra sedutora e impressionante. E vamos agora convidá-los para nos acompanhar nas expressões de João de Cleófas. Irmãos, seja convosco a paz do Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Na intimidade da vossa consciência e no santuário do vosso coração. O santo patriarca de Antioquia, nas suas preces e meditações de cada dia, recebeu numerosas revelações do Messias, ordenando a vinda de um mensageiro ao ambiente de vossos trabalhos na capital do mundo, a fim de anunciar-vos grandes coisas. Pelas revelações do Espírito Santo, os cristãos desta cidade impiedosa foram escolhidos pelo Cordeiro para o grande sacrifício. E eu vos venho anunciar nossa breve entrada no reino de Deus, em nome dos seus apóstolos bem-amados. Sim, porque aqui onde todas as glórias divinas foram escarnecidas e humilhadas pela impenitência das criaturas, se hão de travar os primeiros grandes embates das forças do bem e do mal, preludiando o estabelecimento definitivo no mundo da divina e eterna mensagem do Evangelho do Senhor. Na última reunião geral dos crentes de Antioquia, manifestaram-se as vozes do céu em línguas de fogo, como aconteceu nos dias gloriosos do cenáculo dos apóstolos, depois da divina ressurreição do nosso Salvador. E o vosso servo, aqui presente, foi escolhido para emissário destas notícias confortadoras, porque as vozes celestes nos prometeram o reino do Senhor em breves dias. Amados, acredito que estamos em véspera dos mais atrozes testemunhos da nossa fé, pelos sofrimentos remissores, mas a cruz do Calvário deverá iluminar a penosa noite dos nossos padecimentos. Eu também tive a felicidade de ouvir a palavra do Senhor nas horas derradeiras da sua dolorosa agonia à face desse mundo. E que pedi a Ele, meus queridos, senão o perdão infinito do Pai para os algozes implacáveis que o atormentavam? Sim, não duvidemos das revelações do céu. Não. Verdugos inflexíveis rondam nossos passos, e eu vos trago a mensagem do amor
e da fortaleza em nosso Senhor Jesus Cristo. Roma batizará a sua nova fé com o sangue dos justos e dos inocentes. Mas também importa considerar que o Cordeiro imáculo de Deus Todo-Poderoso se imolou no madeireiro infamante para resgatar os pecados e aviltamentos do mundo. Andaremos talvez nessas vias suntuosas como em novas ruas. Clamam as vozes celestes que aqui seremos desprezados, humilhados, vilipendiados e vencidos. Mas a vitória suprema do Senhor nos espera além das palmas espinhosas do martírio, nas claridades doces do seu reino, inacessível ao sofrimento e à morte. Lavaremos com o nosso sangue e as nossas lágrimas a iniquidade destes mármores preciosos. Mas um dia, irmãos meus, toda essa Babilônia de inquietação e de pecado ruirá fragorosamente ao peso de suas misérias ignóbeis. Um furacão destruidor derrubará os falsos ídolos e confundirá as pretensiosas mentiras dos seus altares. Tormentas dolorosas do extermínio e do tempo farão chover sobre esse império poderoso as ruínas da pobreza e dos mais tristes esquecimentos. Os circos da impiedade hão de desaparecer sob um punhado de cinzas. O fórum e o senado dos impenitentes hão de ser confundidos pela suprema justiça divina. E os guerreiros orgulhosos desta cidade pecadora rastejarão um dia como vermes pelas margens do mesmo Tibre que lhes carreia a iniquidade. Então, novos Jeremias hão de chorar sobre os mármores. Ah, impiedosa luz da noite! Os suntuosos palácios destas colinas soberbas e danosas cairão em penoso torvelinho de assombros, e sobre os seus monumentos de orgulho, de egoísmo e vaidade gemerão os ventos tristes das noites silenciosas e desertas. Felizes todos aqueles que chorarem agora, por amor ao Divino Mestre. Venturosos todos os que derramarem seu sangue pelas sublimes verdades do Cordeiro. Porque no céu existem as moradas divinas para os bem-aventurados de Jesus. Falava a voz suave e terrível do emissário da igreja de Antioquia, e suas palavras ressoavam no profundo silêncio das abóbotas ermas. Cerca de 200 de pessoas ali se encontravam, ouvindo-o atentamente. Quase todos os cristãos presentes choravam, embevecidos.
No íntimo das almas pairava uma exaltação suave e mística, fazendo-lhes sentir as doces emoções de todos aqueles apóstolos anônimos que tombaram nas arenas ignominiosas dos circos para cimentar com sangue e lágrima a edificação da nova fé. Depois das profecias singulares e dolorosas, que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis de alegria interior, na antevisão do glorioso reino de Jesus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente, e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade fraterna. Interpelado por um dos presentes quanto ao motivo de sua alegria radiosa, quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações e tantos padecimentos, o generoso emissário respondeu com sublimado otimismo: sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas, mas devemos considerar com júbilo que, se Jesus permite aos ímpios a realização de monumentos maravilhosos, como os desta cidade suntuosa e apodrecida, que não reservará Ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos, nas claridades do seu reino? As respostas consoladoras caíam na alma da numerosa assembleia como um bálsamo dulcificante. Você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, todos nós que estamos fazendo essa viagem no tempo, fica para nós uma pergunta. As profecias, as revelações que vieram convidando João de Cleófas a ser um emissário, para levar a palavra da esperança, mas também um convite a um testemunho tão grave, tão importante, porque ele está anunciando aqui que a terra seria salpicada pelo sangue e que a nova doutrina seria argamassada, sustentada pelo pilar destes testemunhos que representam uma fé operacional. Mas que todos ali seriam premiados com a aurora do reino dos céus. O reino dos céus, para muitos, como a desencarnação, uma habitação em algum lugar no espaço, mas ele está falando do reino dos céus
também no sentido de uma confirmação, que vai apresentando para nós uma explicação quanto à importância do desenvolvimento de uma fé em bases de compreensão, de raciocínio, de elaboração, de intuição, de oração, que vai efetivamente nos mostrando que tudo que está para nós aqui na Terra como ponto de sustentação nos princípios da matéria, do corporativismo, do individualismo, dos movimentos que muitas vezes nos vinculam aos prazeres, a sustentação da doutrina dos ídolos mortos, da indiferença quanto à dor. Todo esse movimento, como os princípios que fundamentam as instituições terrenas, princípios que estejam distantes das propostas do alto, vão definir a própria queda de todas elas. E aí a gente fica pensando, será que João de Cleófas não está visitando a sua casa agora? As catacumbas, na realidade, é todo um contexto simbólico que, na realidade, representa uma convivência de uma comunidade de seres que se apresentam para nos revelar caminhos, apontar a direção e passarem a vibrar para que nós possamos percorrer a trajetória que é invariavelmente de responsabilidade de cada um de nós. A trajetória das conquistas espirituais. Nós estamos falando isso porque agora a gente não tem mais a possibilidade de sermos presos pelas trevas que se aproximavam, que colimaram com a prisão e com a morte de todos esses cristãos aqui. Não existe circo máximo mais. Não temos que enfrentar leões, feras, gladiadores, fogueira inquisitorial. Não passaremos por julgamentos inclementes de déspotas, arbitrários, ditadores, como os cristãos passaram. Mas o nosso processo agora é outro. Os nossos desafios, se nós formos avaliar com cuidado e com sensibilidade, nós podemos dizer que os nossos desafios agora são maiores. Porque se eles iriam passar por um processo vexatório, doloroso em nível físico, moral, mas era um movimento extremamente rápido, aonde muitas vezes esses grupos de cristãos eram praticamente magnetizados pelas hostes superiores. Eles mesmos se hipnotizavam com as cantorias,
para ter aquela consistência de ir até o fim. De cada agrupamento de cristãos que iam para o martírio, para a crucificação, para a fogueira, para a desencarnação, é necessário que a gente avalie que à frente, num percentual muito pequeno, existiam os espíritos preparados para guiar, como pastores guiando ovelhas. Alguns em processos de transformação, outros envolvidos pelo contexto, mas sem muitas vezes ter consciência do que estava por acontecer. É o que acontece conosco na atualidade. Se nós temos aqueles que vão à frente, dando a própria vida pela causa, como fez Allan Kardec, como fez tantos apóstolos do Espiritismo, como fez, bem próximo de nós, Francisco Cândido Xavier, de alguma forma como fez Emmanuel, em outras bases, em outro momento, como fez Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros, falando dos espíritas. Mas nós temos aqueles que estamos num processo de, vamos dizer assim, estamos inebriados com o cântico das propostas cristãs, que nos fertilizam, que nos estimulam, que nos faz abrir mão, caminhar, dar a vida, mas o que não necessariamente representa, vamos dizer aqui, aquela dose, aquele contributo de um verdadeiro amor. E como existem também agrupamentos daqueles que estão apenas empolgados, mas não estão dispostos a renunciar. Costumam fazer da fé uma ocupação. O que, diga-se de passagem, a gente verifica como um processo importante de aprendizado. Porque cada um tem o seu time, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua experiência, tem o envolvimento, comprometimento e etc, etc, etc. O que também nos coloca na condição de não julgar ninguém, mas ter o coração misericordioso, piedoso, para com os limites do semelhante. Porque nós não temos o direito de cobrar de ninguém resposta. Mas ao mesmo tempo sermos judiciosos, sermos conscientes, sermos disciplinados com o que nos compete. Verificando sempre o nosso nível de doação, a nossa qualidade de doação. E eu costumo, conversando com espíritas, com amigos, trabalhadores, eu costumo dizer que na casa espírita a gente tem um laboratório fertilizante, importante, mas o que é desafiante é quando a gente sai da casa espírita, para que a gente possa realmente colocar em prática tudo que a gente está procurando aprender. E diante de tantos acontecimentos que nos visitam em pleno século XXI, eu pergunto para vocês, será que é tão diferente as nossas dificuldades de agora com aquelas lá de trás? Porque o Império de Roma continua na nossa porta. Para não dizer que nós estamos procurando essa porta o tempo todo. Aonde estão os Césares? Os ídolos. Nós criamos os ídolos em todos os lugares que a gente vai.
O ídolo do dinheiro, o ídolo no esporte, o ídolo da marca da roupa, o ídolo da marca do equipamento, e muitas vezes a gente usa até a desculpa, não, porque é tradição. Mas muitas vezes a gente transfere uma série de questões íntimas para o que está lá fora. E eis, inclusive, um motivo de grandes decepções que nós temos. Porque Kardec apresenta para nós o tipo, o modelo perfeito que nós devemos seguir. Não como um ídolo, mas como um referencial. Conforme a questão 625 vezes. Nós vamos observar que é um referencial de renúncia e não de trazer para si. O referencial de Jesus é de se apagar e não de se enaltecer. O referencial de Jesus é transferir a bondade para os céus e não se sentir o Deus, o perfeito, o mais bonito, o mais inteligente, o mais caridoso. O referencial de Jesus é o da simplicidade, não da sofisticação. E olha que nós sofisticamos até a nossa maneira de encarar os problemas para não aceitá-los. Nós somos sofisticados para não admitir o erro, para aceitar o diagnóstico. Nós somos sofisticados para não sermos simples. Parece um paradoxo, né? Não, somos sofisticados para não perder a condição de sofisticados. Então são pontos. Qual que é o referencial de Jesus? Do amor. Amor ao semelhante. Não existe amor maior do que dar a vida pelo semelhante. E a gente, nas nossas conversas, estamos cobrando o outro o tempo todo. O tempo todo é cobrança. Disputa. O que entristece. Porque para que disputar? O que vai nos engrandecer num relacionamento? Você está numa condição melhor do que a do outro. Isso é pura bobagem, isso é infantilidade. Jesus disse para nós de uma forma muito clara: o Filho do Homem é aquele que veio para servir, não para ser servido. Mas se disputa até os afazeres, agora é sua vez. Não é verdade? Nós temos muito pouca disponibilidade em fazer, mas temos muita contundência em falar que o outro tem que fazer. Ah, mas se eu não falar, ele vai me fazer de bobo. Ah, então você está fazendo, você faz só a sua parte para que o outro não te faça de... Isso é infantilidade. Limites, tarefas podem ser divididas, mas dentro de um plano de entendimento, de compreensão. O referencial de Jesus é o da presença, não é da ausência. Eu estarei convosco até o fim. A Rejane colocou no chat assim, obrigado, Rejane. Ela está colocando assim: temos que sermos mais humildes. O referencial de Jesus é o da humildade. O que é humildade? O que é humildade? Reconhecer limites e verificar possibilidades. Isso é humildade. Humildade não é simplicidade. Simplicidade é outra coisa. O referencial dele é simplicidade. Então são pontos. Para chegar no clímax, que o referencial dele é o de sacrifício. E ele diz para nós: misericórdia quero, não quero sacrifício. Mas ele se sacrificou. E ele só nos pede misericórdia. Ele só nos diz assim: quando alguém te pedir para andar uma milha, anda a segunda. Quando alguém te pedir uma capa, dá a túnica. Porque se a gente for pensar bem,
A primeira milha é obrigação. A primeira milha é doutrina espírita. A primeira milha é fazer consciente da responsabilidade. A primeira milha é Moisés e doutrina espírita. Agora a segunda milha é com Jesus. É luz, amor. Deu aí? Isso é para a gente pensar. O que efetivamente nos chama a responsabilidades muito sérias. Muito sérias. Muito sérias. Nesse espaço dos programas que a gente tem refletido sobre o Evangelho, à luz da doutrina espírita, tem batido em nós um compromisso muito sério da gente pensar como espíritas sobre algumas condutas nossas. Jesus não disputou cargo. Espíritas, nós estamos disputando eleição. Chapa 1, chapa 2. Ó, você vota em mim, ó, vamos fazer um conchave aqui. Isso na casa espírita. Para defender ideias. É para a gente pensar. Porque é muito triste a gente se deparar com pessoas dissimulando por ocasião de uma eleição numa casa espírita. Meu Deus, aonde que a gente vai chegar? Olha, se você não está satisfeito, funda uma casa. Espíritas, vamos cuidar da periferia. Isso é uma coisa uma proposta que a Federação Espírita Brasileira, junto do Conselho Federativo Nacional, vem trabalhando há muito tempo. Desde a campanha Comece pelo Começo. Nós temos que divulgar a doutrina espírita, nós temos que levar a doutrina espírita para todos os cantos, todos os recantos. Mas a gente quer ficar juntando em celeiro, aglomerado. São poucos que obram no anonimato, fazendo trabalhos junto com aqueles sofredores, levando a palavra do Evangelho nos rincões mais distantes, o que eu carinhosamente chamo a nossa equipe da União Espírita Mineira, que eu tenho muita saudade dos tempos que a gente viajava pelo interior de Minas, pela Federativa. Hoje não é possível mais, por uma série de razões. Mas a gente falava assim, uma das coisas que mais nos dava prazer é ir naquelas casas que a gente chamava do centro do chão batido. Como que a gente era recebido com amor, com carinho, com alegria, dentro da simplicidade das pessoas. E a gente podendo estar relembrando a importância dos movimentos do cristianismo nascente. Aí muitas vezes hoje nós nos distanciamos do sofredor, porque não temos tempo, ou porque a tecnologia está favorecendo outras coisas, ou porque as agendas não permitem. Espírita, amigo, você que faz exposição espírita, você que é líder, desculpe, mas eu preciso de falar com o meu coração. Que dia que você senta do lado do sofredor para bater um papo com ele? E o sofredor pode ser lá da camada social mais alta como da mais baixa. Tudo bem. Mas tem hora que a gente precisa estar no meio dos miseráveis economicamente. Para a gente ver o que é passar fome. Para a gente relembrar o que é sentir dor e não ter remédio. Para a gente entender por que Francisco de Assis era amante da pobreza. Amigo espírita, você faz atendimento fraterno na sua casa espírita, você vai ouvir. Amigo espírita, vamos pensar. Você tem uma casa espírita de referência, amigo espírita? Ou você é autônomo, como alguns falam? Não, meu negócio é só palestra. Eu fico assim, meu Deus, não participa de uma atividade, não tem um grupo de apoio, não se discute. Aí eu vou falar para o médium, amigo médium espírita. Quem que avalia o seu trabalho? Não, não precisa, não, você tem experiência.
Então tá, aí você vai ver por aí o tanto de material que é pobre, doutrinariamente, literariamente, de conteúdo evangelizante, porque não se tem critério. Cadê os grupos? Editora só quer vender livro? Cadê os criteriosos? Aonde estão os educadores espíritas? Nós precisamos de nos qualificar. Nós precisamos de entender qual que é o objetivo do movimento espírita, preparar trabalhadores para o Cristo. Meu coração sangra, 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 quando eu vejo espíritas disputando espaço. Tem espaço para todo mundo. Tem a doutrina espírita, como define Allan Kardec, e era um discurso proferido pelo Mazotti, presidente da federação, um saudoso amigo, que falava assim: gente, o movimento espírita é uma avenida de muitas vias, tem espaço para todo mundo. O que importa para nós é a gente estar vinculado nas bases. Nós não podemos abrir mão de Allan Kardec, nós não podemos abrir mão do Evangelho, nós não podemos abrir mão de obras sérias. Esse espaço aqui tem o nome: Amor e Sabedoria de Emmanuel. Por quê que nós temos esse programa? Porque nós trabalhamos na equipe de Emmanuel. Ponto. Qual é o trabalho de Emmanuel? Falar para nós que precisamos ser disciplinados. Todos os médiuns. Embora o pessoal ache que ele preparou só o Chico, né, como médium. Mas ele também falou: é necessário ter amor, ter compromisso com Kardec e viver o Evangelho. Basta a gente ver, estudar como que foi o encontro de Emmanuel com Chico e como foi a vida de Chico até a desencarnação dele. No ano de 2002, recebido por Emmanuel no plano espiritual, sua mãe, embora fala-se um monte de coisa, que a gente observa que precisamos ser mais cuidadosos. Mas o que importa para nós não é isso. O que importa é que eles viveram o Evangelho. Então nós estamos aqui, Amor e Sabedoria de Emmanuel, para entrar, mergulhar no pensamento destes baluartes, para que a gente possa rever, para que a gente possa ressignificar o movimento espírita. E eu estou dizendo isso de uma forma extremamente respeitosa e extremamente carinhosa, amorosa, porque o movimento espírita para nós se torna a nossa vida. Grande parte dos nossos amigos estão no movimento espírita e a gente torce para que todos sejam felizes, todos deem o seu recado, todos cumpram a obrigação de divulgar a doutrina espírita. Mas eu não posso substituir o Evangelho do mecanismo de divulgação da doutrina espírita. O que eu quero dizer? Para mim divulgar a doutrina espírita, eu preciso do Evangelho. Do Evangelho comportamental. Eu divulgo a doutrina espírita para os canais que abrem portas para mim eu divulgar a doutrina espírita. Eu vou conversar com a doutrina espírita com quem está interessado em ouvir a doutrina espírita. Mas não é a doutrina espírita ao meu modo. A doutrina espírita como ela é. Simples. A gente discutir sobre os princípios básicos da doutrina. A gente falar sobre reencarnação, sobre desencarnação, sobre mediunidade, falar sobre o futuro, mas de uma forma respeitosa. Agora, eu não posso gastar o meu tempo, a minha energia reunindo com espíritas para falar mal de espíritas, para propagar o que não é bom, o que não é luz. Eu não posso, de sã consciência, falar de doutrina espírita pisando em alguém, adulterando propostas, desviando princípios. Agora, esses nossos desafios, eu vou repetir, são desafios que falam do nosso passado. E o mundo aí fora está muito complexo. Está tudo muito difícil.
o tempo, o irmão tempo, caminhando a uma velocidade que nossa sensação é que nós não temos tempo para fazer tudo que a gente precisa. A rotina, os percalços, as cobranças, as doenças, a ética, o descompromisso, a violência. O mundo está nos convidando, queridos amigos, para que a gente possa trabalhar com um olhar para além. Como o nosso companheiro João de Cleófas veio falar para aqueles cristãos: é necessário confiarmos no reino dos céus, confiar no apoio espiritual, confiarmos no prêmio para o bom combate, na justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. As nossas obras precisam de ser as obras do bem. Nós estamos vendo transformações extraordinárias acontecendo nas religiões, simbolizadas no Papa Francisco, que eu tenho acompanhado com muito carinho. Como, por exemplo, essa semana, um encontro que ele teve com a Igreja Ortodoxa da Turquia, trabalhando para reunificar princípios que foram rompidos há mais de 1000 anos. E o que foi a exigência da Igreja Católica? Nenhuma. Isso é maravilhoso. Ele quer unificar e vai fazer exigência? Não. Nós queremos estar juntos. Agora, se vocês têm algumas práticas diferentes da nossa, problema nenhum. O Deus é o mesmo. A Marilac de Barbacena está dizendo assim, que o estudo hoje está trazendo em essência parte do discurso do Dr. Bezerra de Menezes em um livro Atitude de Amor. Não conheço, tá, querida, o discurso. Mas eu fico feliz de estar podendo refletir a partir dos princípios norteadores deste benfeitor que é o coordenador do movimento de unificação da doutrina espírita nas terras brasileiras. A vida de Bezerra foi unificar, foi aproximar. Hoje eu conversava com um coração que estava com dificuldades com um outro coração. E nós fomos conversando, e a pessoa muito triste, muito chateada, e fomos conversando, e foi muito interessante porque a conversa redundava em trabalhos muito importantes, no que remonta à divulgação doutrinária. E à medida que nós fomos conversando, eu fui me recordando, obviamente devo ter sido elucidado, inspirado, envolvido pelos nossos coordenadores, mas começou a chegar na minha mente imagens referentes ao nosso querido Bezerra de Menezes. E aí nós fomos nos recordando como ele foi generoso, compreensivo com o movimento espírita que estava nascendo no século XIX. Nós tínhamos o grupo dos filósofos, nós tínhamos o grupo dos cientistas, né? E juntar esse grupo não era fácil, não. Os místicos, né? E chegou num ponto que ele foi convidado a ser presidente da Federação Espírita Brasileira para trabalhar no sentido de unir os espíritas. Muito interessante, porque ele não queria, mas ele foi convidado, ele foi intimado para o trabalho.
E assim o fez. E foi um exemplo extraordinário. E aí, à medida que eu fui relembrando esses fatos, eu fui conversando com um companheiro, e etc, etc. O tempo foi passando, até que, por fim, eu senti que ele, embora não estivesse muito satisfeito com o que ouviu, mas ele deu razão. No sentido de que, se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não nos sensibilizarmos para operar em bases libertadoras, tudo se torna mais difícil. Nós não estamos no momento de polemizarmos, de uma forma fraterna, divergir dos pontos de vista. Eu não sou, como espírita, eu não tenho que aceitar o que eu entendo não ser o certo. Mas uma coisa é divergir fraternalmente, a outra coisa é divergir de pessoas. E muitas vezes nós espíritas ficamos melindrados quando alguém diverge do nosso ponto de vista, julgando que a pessoa está indo contra a personalidade. Não, se a pessoa está sendo contra a personalidade, isso é problema dela. Agora, se ela está manifestando uma insatisfação com relação ao ponto de vista, isso é produtivo. Sempre nós podemos aprender com todas essas situações, porque ninguém tem a verdade plena. Ninguém tem. Nós vamos observando as questões com o nosso ponto de vista, com a nossa condição mento-espiritual, que, por certo, é extremamente relativa. Absoluta só é a condição de Deus. Deus é absoluto. Nós somos relativos pontos de vista, se eu posso assim dizer. A Marilac está dizendo assim, lá de Barbacena: tenho tantas dúvidas, preconceitos quanto aos interesses gratuitos de pessoas e instituições. Estou numa fase de autoconhecimento. Não me envergonho de dizer que, mesmo tendo fé e acreditando nessa doutrina, sou um espírito rebelde. Marilac, é muito boa a sua consideração. Primeiramente, muito obrigado por estar nos ajudando, participando da sala Estudando Espiritismo. É uma honra poder conversar com vocês. É um aprendizado extraordinário. Eu até, aqueles que chegaram depois, eu peço desculpas, porque eu estou muito gripado. Quase não tive condições de fazer o estudo hoje, face à febre que ainda estou acometido, e uma coriza muito desagradável, mas Jesus aguarda o trabalho, e nós não podemos deixar para depois. Mas será que a gente pode se considerar espírito rebelde? O que é rebeldia? Aí vai muito da questão de conceito. Nós vivemos num mundo em que a nossa mente é formatada para termos desconfiança, para nos sentirmos inseguros. Isso acontece. O próprio processo de educação é tão primário que a nossa educação no lar, ela envolve conceitos, condutas que nos fazem criar desconfianças mesmo. Então, a gente fica caminhando em meio a um processo de tanta insegurança que a gente acaba transferindo isso, inclusive, para as nossas agremiações, que são agremiações que têm um cunho elevado. Por exemplo, uma agremiação espírita. Agora, na agremiação espírita, ela é conduzida por espíritas, que somos todos falíveis. Todos nós temos muitas dificuldades. Por isso que Allan Kardec nos incentiva a trabalharmos em muitos pequenos grupos. Muitos pequenos grupos. Porque num grupo pequeno, você consegue estabelecer um nível de harmonização, vamos dizer assim, de compreensão, mais fácil do que num grupo grande.
onde num grupo grande você acaba encontrando pequenos grupos dentro desses grupos grandes. E cada pequeno grupo vai se organizar por afinidade, por identidade, por condutas, por pensamentos convergentes. Então, é natural que em grandes grupos você tenha divergências de opiniões, o que não é negativo. A questão complexa é que, na atualidade, nós ainda somos muito imaturos para trabalhar com o Evangelho. Então, o que acontece? A gente acaba fazendo da nossa instituição uma instituição personalista, uma instituição que o que vale é a opinião de indivíduos, de líderes, do que muitas vezes uma reunião de ideias democráticas. Porque, diga-se de passagem, nós somos infantis democraticamente. Julga-se que democracia é a liberdade de falar. Democracia não é só liberdade de expressão. Democracia vai mais além. É oportunidade de expressão e meios que favoreçam para que haja integração, debates profícuos, maduros. E geralmente a gente leva para as questões pessoais. A fulano não gosta de mim. Só porque ele sempre está me questionando, ele não gosta de mim. É meu adversário do passado. Aí a gente começa a viajar na maionese. A gente começa a fazer julgamentos que não são produtivos. Nós não temos competência para julgar o que o outro está sentindo. Agora, que também nas agremiações existem falsidades, dissimulações. Isso é fato. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta: em que lugar não tem? Emmanuel vem nos ensinar uma lição que fala sobre trabalho em equipe, que Jesus não tinha um grupo perfeito. Jesus era um líder que formou um grupo. Ele convidou indivíduos e foi preparando os indivíduos para que eles se ajustassem. Então nós poderíamos até dizer que os apóstolos hoje estão plenamente ajustados. Não é verdade? Supostamente estão, e eu aposto que estejam mesmo. Mas quanto tempo demorou para que eles se ajustassem? Numa vida só? Não tenho dúvida de que não foi. Não é? Esse grupo vinha se reunindo. Quando Jesus esteve conosco, esse grupo teve uma oportunidade extraordinária. Agora esse grupo depois teve que separar. Né? Jesus falou para os vade de 2, para que cada 2 formasse uma equipe de 12, trouxesse mais 10, né? Então vocês pensam bem, na multiplicação dos pães. A matemática do Evangelho funciona assim. Você forma um grupo, e depois você separa o grupo, para que o grupo vá trabalhando na dinâmica dos processos de elaboração, de construção, de fertilização. Então, de cada 2, a missão dos discípulos foi essa: vade de 2. Aí eles foram de 2 e formaram, trouxeram mais 10. Então, de 12, formaram 6 duplas. Não é verdade? 6 duplas. Dessas 6 duplas, formou-se, como é que eu digo? 6 equipes de 12. Né? Olha que interessante a multiplicação. Então, nós vamos encontrar os 72 discípulos, já era o primeiro fruto da multiplicação de Jesus. Depois, essa dinâmica se transformou em 500 da Galileia, e como define Humberto de Campos, dos 500 da Galileia, em todos os séculos da história da humanidade sempre esteve presente a representação desses 500 da Galileia. Aí eles vêm, fertilizam e vão embora, e nos concede a oportunidade de sairmos para semear e formar novos grupos. A ideia é essa, né? É necessário a gente entender que Jesus, o nosso assunto aqui toma um outro rumo, mas é necessário a gente entender que Jesus foi um grande empreendedor. Jesus foi educador, mas Jesus foi líder. E o líder prepara.
Certa feita, um companheiro chegou para o Chico e disse assim: ô Chico, eu estou tão triste. Aí o Chico falou assim: por quê? Ah, o meu grande amigo em doutrina espírita foi convidado a morar em outra cidade. A gente trabalhou junto mais de 30 anos. E agora, Chico, como é que vai ser de mim? Aí o Chico olhou para ele e disse assim: meu irmão, Emmanuel tem me ensinado que mourão junto não faz cerca. Você sabe o que é mourão, né? Pois é, aquela estrutura das cercas, né? Lá no interior, nas fazendas, aquela estaca de madeira é um mourão. Mourão para ficar junto. Então por isso é que Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos, mas ide, porfiai a porta estreita, né? Porfiai a porta estreita, porque a porta do mundo é larga e vos leva à perdição. A porta estreita é a que leva à salvação. Então, preparar discípulo é tarefa complexa. Tem que passar por porta estreita. Então, vamos refletir para a gente encerrar. O momento que a gente vive é um momento desafiador, complexo, de muitas provas, de muitos testemunhos. Mas é um momento aferidor. É um buril que está nos preparando para os empreendimentos do futuro. Por isso, vamos refletir, amigo espírita, sobre o nosso papel com a nossa família, com a nossa sociedade, o nosso papel dentro das nossas casas espíritas. Vamos trazer o Dr. Bezerra de Menezes como referencial para as nossas atitudes, para que jamais eu fale alto com alguém, que eu desrespeite quem quer que seja, porque no dia que isso acontece na tarefa espírita, ela perde o sentido. A gente se entristece, porque o trabalho do Evangelho é um trabalho que o prêmio tem que ser alegria. Embora todos nós passamos por dissabores, por dificuldades, porque faz parte do processo, para que a gente entenda o que realmente vem a ser alegria cristã. Graças a Deus nós estamos conseguindo chegar na conclusão do nosso trabalho, com as vibrações de vocês. Agradeço de alma e coração a todos, porque não foi fácil aqui pro nosso lado aqui, mas os espíritos seguraram a onda também. Então, eu gostaria de, já que nós estamos caminhando já no mês de dezembro desse ano tão importante para nós, que foi o ano de 2014, de muito aprendizado, eu gostaria de trazer uma mensagem de Carmen Sinira, uma poesia que é intitulada Na Noite de Natal. Está no livro Antologia Mediúnica do Natal, que foi psicografado pela nossa alma querida Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier. Na Noite de Natal. Noite de paz e amor, repicam sinos, doces, harmoniosos e cristalinos, cantando a excelsitude do Natal. A estrela de Belém volta, de novo, a brilhar ante os júbilos do povo, sob a crença imortal. De cada lar ditoso se irradia a glória da amizade e da harmonia, em festiva oração. Une-se o noivo à noiva bem-amada, beija o filho à mãezinha idolatrada, o irmão abraça o irmão. Dentro da noite há corações ao lume, e há sempre um bolo em vagas de perfume, sobre o claro dossel. Nascem canções e flores de mansinho, em édenes fechados de carinho, de esperança e de mel.
Mas lá fora, a tristeza continua. Há quem chora sozinho em plena rua, ao pé da multidão. Há quem clama piedade e passa ao vento, ralado de tortura e sofrimento, sem a graça de um pão. Há quem contempla o céu maravilhoso, rogando à morte a bênção do repouso, em terrível pesar. Ah, como é triste a imensa caravana que segue aflita sobre a treva humana, sem consolo e sem lar. Tu que aceitastes a luz renovadora do rei que se humilhou na manjedoura para amar e servir, volve o olhar compassivo à senda escura, vem amparar os filhos da amargura que não podem sorrir. Desce do pedestal que te levanta e estende a mão miraculosa e santa ao desalento atroz, para unir-nos no amor fraternalmente. Desceu Jesus do céu resplandecente e imolou-se por nós. Vem medicar quem geme na calçada, oferece à criança abandonada um velho cobertor. Traze a quem sofre a lúcida fatia do teu pranto de sonho e de alegria, temperado de amor. Visita as chagas negras da mansarda, onde a miséria súplice te aguarda, em nome de Jesus. Há muita criança enferma, quase morta, que só pede um sorriso brando à porta para tornar a luz. Natal. Prossegue o mestre de viagem, em vão buscando um quarto de estalagem, um ninho pobre em vão. E encontra sempre a cruz, ao fim da estrada, por não achar socorro nem pousada em nosso coração. Carmen Cirira. Que possamos, querido amigo espírita, ouvinte cristão da Rádio Brasil Espírita, todos nós, nesse Natal, somos convidados então, na estrada que vamos percorrer, abrir o coração em pousada, para que aqueles corações perdidos possam encontrar aconchego, abrigo, de alguma forma possam eles sentir a presença de Jesus distante da cruz. Que nesse Natal possamos festejar com um aniversariante, lembrando do objetivo que o fez vir à Terra. E assim, com essa vinculação sagrada com o Senhor, possamos semear luz e amor para aqueles que estão sorrindo na dor, que possamos então, com esse nosso calor, dizer a todos que o que sustenta o universo é a bandeira do amor. Que o amor seja a nossa luz, a sustentação da nossa família, dos nossos ideais. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Feliz Natal! Nós começamos a falar desde o início de dezembro. Feliz Natal em todos os dias de nossas vidas. E assim nos despedimos dizendo: obrigado, mas ave, ave, ave Cristo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E com esta
música, com essa poesia, com essa prece, nós nos despedimos, convidando a você a ter um repouso tranquilo, uma preparação para um dia vindouro amanhã, cheio de oportunidades, de vitórias, de conquistas. Na próxima quinta-feira estaremos de volta com o programa Evangelho, Espiritismo e Educação. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e que Maria Santíssima esteja com todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.